O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham em seus lares, a igreja doméstica, amado povo de Deus, aqui reunido na nossa matriz, querida matriz, Santo Antônio do Caxingui. Hoje nós celebramos a festa de Pentecostes e esta festa marca o término do tempo pascal. Logo mais, após a comunhão, nós vamos apagar a chama do círio pascal, esse símbolo que tem nos acompanhado durante todo esses 50 dias em que nós proclamamos com alegria que o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. E no próximo domingo vamos celebrar a solenidade da Santíssima Trindade, a intimidade de Deus, a essência de Deus, um Deus uno e trino, uno em sua substância divina e trino pelas hipóstases, pelas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje nós celebramos a manifestação da terceira pessoa da Santíssima Trindade. No Antigo Testamento, nós temos os profetas, nós temos passagens bíblicas que anunciam a terceira pessoa da Santíssima Trindade, sobretudo através dos símbolos do ar, do vento. O Espírito Santo é identificado como Ruá, o sopro, o hálito da vida. Também a água como símbolo da presença do Espírito Santo. O livro do Gênesis nos diz que no princípio o Espírito pairava sobre as águas. Mas é através da primeira leitura de hoje e o Evangelho que se manifesta mais claramente a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, o Paráclito. Nós ouvimos no início da primeira leitura que no dia de Pentecostes, esse dia de Pentecostes era a celebração dos tabernáculos ou das tendas. E também na agricultura se celebrava a colheita e a apresentação dos primeiros frutos a Deus, as primícias a Deus, antes de colocar os seus mantimentos, o seu alimento
os seus víveres na despensa, todo fiel devia ofertar as primícias a Deus, seja da terra, seja do gado. Então, nesse dia de Pentecostes, o Espírito Santo se manifestou e veio em forma de línguas de fogo que se espalhavam e caíam sobre todos os discípulos reunidos no cenáculo em Jerusalém. É interessante porque também fala de fenômenos da natureza, como o barulho, como uma forte ventania, o fogo, e esses elementos também se fizeram presentes quando Moisés, em Êxodo capítulo 20, recebeu o Decálogo, os 10 mandamentos, a lei de Deus. Ali estava a lei que foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas, em folhas de pedra. Aqui, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós temos o dedo de Deus, que escreve a sua lei, não em tábuas, em folhas de pedra, mas escreve a sua lei no coração, no interior de cada homem. E eles, a partir deste momento, repletos, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas diferentes. Aqui não se trata simplesmente do dom de línguas, muito presente na renovação carismática, mas se trata da universalidade da palavra de Deus. Eram homens que vinham de diversas partes, diversas nações, mas que, embora cada um tivesse a sua língua, a sua cultura, todos se compreendiam. Ao contrário do que aconteceu em Gênesis 11, quando o povo quis construir uma cidade em Babel e fazer uma torre que alcançasse os céus. Todos falavam a mesma língua, mas se confundiam, eram confusos, porque queriam construir a sua cidade, construir a sua vida prescindindo de Deus. Aqui, todos são diversos, diferentes, cada um fala uma língua, cada um tem uma cultura, mas se compreendem. Se compreendem porque falam uma linguagem só. Falam a linguagem do Espírito, falam a linguagem da caridade, falam a linguagem da unidade, da comunhão. O Espírito Santo, onde está o Espírito Santo, há a unidade. A unidade que não é uniformidade, não é todo mundo fazendo as coisas do mesmo jeito, mas a unidade na diversidade. Assim como, por exemplo, para que nós sejamos um, para que o nosso corpo esteja em harmonia, esteja funcionando muito bem, nós temos vários órgãos, nós temos diversos órgãos dentro de nós, mas trabalham com uma única função, o bem do corpo. Um órgão não trabalha contra o outro, mas trabalham todos em prol do corpo, para o bem do corpo. E assim também age o Espírito Santo na vida da comunidade. Somos diversos, cada um tem um carisma, cada um tem um dom. Não podemos ficar fazendo comparações. Cada um tem a sua característica, tem algo que lhe é peculiar. Mas todos nós temos uma função: servir o reino de Deus. Não servir a nós mesmos, mas servir o reino de Deus. Zelar pelo bem comum, zelar pelo bem da comunidade. É o que o apóstolo São Paulo vai dizer, que recebemos os dons, os carismas, não para proveito próprio, mas para o bem da comunidade, para o bem dos irmãos, para servir os irmãos, para melhor servir os nossos irmãos. Então, por isso do espanto,
né, que eram pessoas de diversas partes, eram partos, medos, elamitas, pessoas da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito, de todas as partes. Mas eles se compreendiam, porque estavam todos unidos, selados, consagrados pelo Espírito Santo. O Senhor nos dá o Espírito Santo, dá o Espírito Santo à sua igreja e dá o Espírito Santo a cada um de nós. O dia do nosso batismo aconteceu um verdadeiro Pentecostes. Recebemos o Espírito Santo. E como vai dizer Jesus, é o Espírito Consolador, é o advogado, é aquele que intercede por nós, que nos ajuda, apesar das nossas imperfeições, a vivermos de maneira virtuosa, de uma maneira que sejamos agradáveis aos olhos de Deus. Por mais que nós tenhamos boas ações, por mais que procuremos o bem, o nosso bem sempre será imperfeito, por causa da nossa natureza humana, por causa da nossa condição. Então necessitamos pedir o auxílio, o dom do Espírito Santo, para que cada vez mais façamos coisas que sejam agradáveis, que sejam louváveis, que de fato nós sejamos um instrumento na mão de Deus, assim como o pincel é um instrumento na mão do artista, né? Que nós também permitamos que o Espírito Santo de Deus nos modele e trabalhe o nosso interior, em vista, sobretudo, da nossa salvação, da vida sobrenatural. São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos diz que pela graça de Cristo não existe mais judeu e grego, escravo ou livre. Todos nós somos um, todos nós somos filhos, somos irmãos, somos uma grande comunidade e que deve estar sempre a serviço do Espírito Santo de Deus, renunciando às obras da carne, renunciando a tudo que divide, a tudo que separa, a toda cisânia, a tudo aquilo que é obstáculo para a graça de Deus em nós e nos abrindo para os frutos, para os dons do Espírito Santo. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, que esteve no cenáculo em Jerusalém junto com os apóstolos, como nos lembra a tradição da Igreja, ela interceda por nós, para que nós também sejamos agraciados pelo dom do Espírito Santo, que permitamos que o Espírito Santo haja, fale por meio de nós, né? Não coloquemos obstáculos, né? Limites à graça, ao poder do Espírito Santo em nossa vida.